foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Quando você sintoniza Bandeirantes, quando ouve pela internet no seu computador, quando seleciona Bandeirantes no aplicativo, é fato e certo que você encontra informação a todo momento, para você saber, para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Quando você sintoniza Bandeirantes, quando ouve pela internet no seu computador, quando seleciona Bandeirantes no aplicativo, é fato e certo que você encontra informação a todo momento, para você saber, para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para vocês. Sejam todos bem-vindos. Comigo, rolando a bola aqui nesta sexta-feira até meio-dia com um timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Novo reforço da Ponte, Thales, foi apresentado oficialmente hoje de manhã. Ex-Vila Nova, lateral direito, assina com a Macaca até o fim deste ano. Após título do troféu Inconfidência pelo North de Minas Gerais, Bruno Lopes retorna à Ponte Preta. Atacante já fica à disposição de Rodrigo Santana para o duelo contra o Atlético Goianiense. Liberado pela diretoria, Cicinho tem contrato rescindido no bid da CBF. O lateral encerra a passagem pelo Brinco com 16 partidas disputadas. Henrique Lima, ex-volante do Cruzeiro e Santos, é o novo auxiliar técnico do Guarani. Henrique foi indicado por Hélio Cizenando e retoma a parceria com o treinador após 6 meses. São Paulo vence a Chape por 2-0 na estreia de Roger Machado e assume a liderança do Brasileirão. Luciano e Caleri marcaram os gols da vitória tricolor. 100 gols em 2026, Memphis vive maior jejum de gols desde a sua chegada ao Corinthians. Atacante holandês completou 10 jogos sem balançar as redes. O último gol marcado foi na final da Copa do Brasil contra o Vasco. Nike lança a camisa 2 da seleção para a Copa em parceria com a marca de Michael Jordan. O uniforme é inspirado em Predadores e é feito pela primeira vez com a marca do ex-jogador de basquete. Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto, daqui a pouco ela vai para o ar, ou pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, não é? É YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas pelo YouTube. Mandou mensagem para lá, daqui a pouquinho a sua mensagem vai para o ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quer ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. Fique conectado fora de casa com planos de 15 e 20 GB a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de internet. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite as vantagens. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos em frente aqui, atendendo os nossos ouvintes. CH, sobre o Barcelos e Bruno Lopes e o Reginaldo, sobre o Barcelos e o Bruno Lopes. É o Reginaldo do Cidade Jardim. Eu não sei se tem uma pergunta aqui. Bruno Lopes eu gosto, acho que ajuda. O Barcelos precisa ver a saúde dele, né? É isso que eu penso. Bom dia, CH. Você sabe dizer quem é Vitor Ribeiro, centroavante, que a Ponte registrou no BID 10x3 ou... entendi, Alexandre, agora o que você escreveu. Foi no dia 10, né, de março que inscreveu. Vou perguntar para o Pedro Piscinato aqui se ele tem a resposta. Quem é o Vitor Ribeiro? O que mais aqui? Bom dia, CH. Creio que contratar o técnico Hélio foi a melhor opção. O que você achou, Hermenegildo? Eu gostei. Eu acompanho o trabalho do Cizenando já faz algum tempo. Ele tem muito critério naquilo que faz, ele tem uma linha de trabalho que me agrada muito, comunica bem, não só com a imprensa, mas com os jogadores, e é um cara que ele é adepto à simplicidade. E ele tem mais do que uma maneira de jogar, que é muito importante. Porque o maior problema dessa nova geração de treinadores é ter a necessidade de colocar a sua assinatura em todo o trabalho. E essa assinatura é a maneira que ele pensa, o conceito dele, e nem sempre isso é possível. Afinal de contas, quando você sai de um time para o outro, o elenco é diferente, as condições são diferentes, a característica do grupo é diferente. Então, qual é a grande tarefa do treinador? Olhar o grupo e adaptar a melhor maneira de jogar para os jogadores que ele tem à disposição, não o contrário. Né? Não, eu vou jogar desse jeito, quem não souber vai ter que aprender. Não é tão simples assim. Evidentemente que eu não estou falando do básico do futebol. Acho que deu para entender. E eu gostei da contratação. Os dois treinadores do futebol de Campinas me agradam. O Rodrigo e o Hélio. Você conhece o treinador do Guarani? Eu nunca ouvi falar. Conheço, já disse aqui. Renato Bugrino. Dá uma pesquisada na internet, o trabalho que ele fez no Capivariano, é importante, dá uma pesquisada lá, escreve lá Hélio sem H, Cizenando, e tem bastante coisa para ver na internet, assim, tem ali alguns momentos dos times que ele dirigiu, vale a pena. Sabe me dizer quando começa a Série C? E o Beretta está de férias? Parabéns pelo programa, Ricardo Bugrino. Eu já vou perguntar também para o Breno para não falar bobagem, né? Para não falar bobagem, daqui a pouco eu vou perguntar e vou informar aqui na Rádio Bandeirantes exatamente a data. Se você me der um tempinho aqui, eu abro a tabela para efetivamente
o Ricardo Bugrino ter a sua pergunta atendida. A nova camisa do Brasil com esse patrocínio, deixa eu ver aqui, já chegou. A Série C começa no primeiro final de semana de abril, então mês que vem. Primeiro final de semana de abril começa a Série C. Aí tá faltando, Pedro, a informação do jogador que sai no dia 10 no bid da Ponte. A nova camisa do Brasil com esse patrocínio da Jordan vai custar uns R$1.000. Aí não vão querer que o povo compre camisa pirata. Eles se esquecem que quem move a seleção é o povão. Existe uma estratégia por trás disso. Por que a camisa número 2 do Brasil leva a marca do Michael Jordan? Bom, para quem não sabe, essa marca ela conecta... Primeiro que ela só patrocina o Paris Saint-Germain, número 1. Número 2, na minha modesta opinião, eleva em termos de patrocínio e principalmente de exposição da marca, né, com esse patrocínio. Vou fazer você entender que está em casa. A Jordan ela tem uma linha de roupa casual, de roupa street. Então ela faz a junção do futebol com outras tribos, vamos chamar assim. E perceba, outro dia tinha esqueci o nome do cara, um ator de Hollywood, estava lá assistindo um jogo de basquete, ele estava na fileira de cima, na de baixo estavam os dois filhos com camisa do Paris Saint-Germain. Então essa marca ela também tem uma série de atrizes, cantores, cantoras, atores, não é? Que vestem e são patrocinados para deixar a marca ainda mais forte, não é? Não gostei muito do jeito mas é a modernidade, né? É a modernidade. Eu vou mais na simplicidade, mas o mundo caminha para frente, né? Não tem jeito. Na teoria, estou gostando desse ataque da Ponte. Vamos ver se desencanta na prática. Valnei Matheus. Bom dia, CH. Ontem, dia triste em Piracicaba com o falecimento do grande narrador Mário Luiz. É verdade, cara. Nós registramos aqui ontem. Vai deixar muita saudade no rádio esportivo da região. Josivan. Um abraço aí para Leme. Josivan. Inclusive, o Mário Luiz, se eu não estou enganado, ele trabalhou aqui nesse prefixo. Ainda quando era rádio educadora. Então fica aqui os nossos sentimentos a toda a família. Quando eu digo que existem fatores obscuros por trás das contratações, tem quem duvide. Ontem assisti o jogo Misto e Novo Horizontino. Um baita zagueiro chamado Gabriel Hulk dando sopa em nenhum dirigente de Campinas viu. Acordem. Paulo Neves. Por isso que eu não fico indicando o jogador aqui. Eu não sei se tem esquema com empresário, se não tem, se tem parceria, se não tem. O fato é que algumas situações são tão simples de resolver no futebol e os dirigentes, eles teimam, ou não, né? Ou de propósito, buscar um caminho mais tortuoso. Eu não consigo entender, sinceramente. No caso do Guarani, eu não tenho nada contra o atleta, mas não tem explicação técnica para a contratação do Edson, por exemplo. Na Ponte, não tem explicação técnica, apesar de ele ter ido bem no último jogo, a permanência do David Braz. Então, a gente não sabe o que envolve, né, todas as escolhas. A gente desconfia, mas... CH, só estou esperando vender a camisa do Brasil vermelha, pode custar o preço que for que vou comprar. Essa camisa vermelha não vai existir não, Tandy Negrão. Com fake news que foi lançado na internet e prontamente a Nike tratou de desmentir. Então vai ter uma camisa preta com azul, royal, e a outra amarela, né? 11h45 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato.
Fala CH, essa manhã de sexta-feira foi marcada por apresentação aqui no CT do Jardim Olinda. O Thales, lateral direito, é o 10º reforço confirmado para a Ponte Preta após o Campeonato Paulista, um jogador que estava no Vila Nova e chega para compor o elenco da Macaca nas disputas da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro da Série B. E aqui no CT do Jardim Olinda, o Thales conversou com a gente e se apresentou para o torcedor pontepretano. Meu nome é Thales, tenho 26 anos, fiz minhas categorias de base no Cruzeiro até os 18. Depois fui pro América com 20 anos, onde me profissionalizei. E depois eu tive 2 empréstimos pro ABC e pro São José do Sul. Em 2024 estive no Remo, onde fui campeão paraense e tive uma lesão. Depois me transferi para o Vila Nova, onde eu estava ano passado, e agora chego nesse novo capítulo com muita energia, com muita alegria. Espero que seja um ano de muitas vitórias para nós. Como ele disse, um jogador que passou pelas categorias de bases do Cruzeiro, passou também pelo América Mineiro, onde foi revelado, já conquistou um título paraense com a equipe do Remo, já defendeu o ABC também, estava no Vila Nova e agora chega para defender a Ponte Preta. Mas, para aquele torcedor que ainda não conhece o Thales, ele fala sobre suas características de jogo e sobre a briga por posição dentro do elenco da Ponte Preta. Bom, minhas características, eu sou um lateral rápido, gosto de chegar no fundo, gosto de pisar na área. E o mais importante é ajudar a equipe dentro de campo da melhor forma, com muita luta, muita entrega. E acho que é isso. E sobre a disputa por posição, nós sabemos da qualidade do elenco. Eu acho que o mais importante é todo mundo estar bem, para quando o professor precisar, quem entrar conseguir corresponder à altura e ajudar a Ponte Preta a conquistar as vitórias, que é o mais importante. Como eu disse, com a chegada do Thales, a Ponte Preta afirma aí 10 contratações feitas até o momento: o zagueiro Sérgio Palácios, o lateral esquerdo Diego Porfírio, o lateral direito o próprio Thales, que foi apresentado hoje pela manhã, os volantes Léo Gomes, Rodrigo Saravia e Murilo, e os 4 atacantes William Potker, Brandão, David da Hora e Daniel Baianinho. A Macaca segue se preparando, de olho no confronto da Copa do Brasil, que vai acontecer na semana que vem contra o Atlético Goianiense. Data e horário desta partida deve sair ainda hoje, deve ser divulgado pela CBF, mas a expectativa é que essa partida aconteça na quarta-feira, porque neste próximo domingo, dia 15, o Atlético Goianiense joga o segundo jogo da final do Campeonato Goiano e no próximo sábado, dia 21, eles já estreiam na Série B contra o Operário fora de casa, CH. Obrigado, Pedro. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Carlos Lemos Matozinho, para o Bezerra, torcedor da Ponte, também para o Isael Vencioleri, Roberto também, um abraço para ele, participando aqui pelo YouTube. Tá tudo bem, Tigrão? Seja bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia, CH. Bom dia, amigos da Bandeirantes, que é nossa área, e se derrubar é pênalti. Tigrão, semana que vem a Ponte volta a campo pela Copa do Brasil. A pergunta é a seguinte: o Atlético Goianiense é uma prateleira acima, claro, em relação ao Guarani de Bagé. Você acha que é favorito no jogo contra a Ponte ou é um jogo igual? Jogo igual, que a Ponte vai ter mais uma semana para se preparar e o elenco agora oferece opções. É jogo igual, não tem favoritismo. Mas joga em casa, a torcida vai dar pressão. Tá bom, 55-45. Quem que 55? O Atlético. E a Ponte, por consequência, 45. Então é pau a pau. A Ponte tem chance de ir lá e abiscoitar a grana. Tigrão, da primeira partida do Rodrigo Santana, novo técnico da Ponte, algumas caras novas, o que você gostou mais no time da Ponte contra o Guarani e o que você gostou menos? O pragmatismo. O pragmatismo, pô. Traduza. Time muito focado, pragmático no sentido do seguinte: organizado. Sabia o que queria, não se desorganizou, não foi brilhante, mas teve um padrão assim muito bem definido de não se expor
e de com a bola tentar jogar. Conservador, pragmático e eficiente. Espero evolução com um pouco mais de mobilidade de alguns jogadores. Quer um exemplo? Rodrigo Souza. Você mexeria no time titular para a próxima partida? Não, talvez, e aí tem que ver o desempenho nos treinamentos, o Daniel Baianinho, né, no lugar do Diego Tavares, que foi muito mal. Essa eu faria, assim, para ser bastante agressivo nas observações. Se ele começar com o mesmo time também, deixando o Baianinho para dar correria no segundo tempo, também tá tudo certo. Em Campinas, 11h51 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Hoje com Pedro Piscinato. Fala CH, a tarde de ontem foi marcada por apresentação do novo treinador do Guarani, Hélio Cizenando, de 55 anos. Foi apresentado oficialmente na sala de imprensa do Brinco de Ouro ontem pela manhã. Ele já comandou a primeira atividade, já conheceu o elenco bugrino e agora, tendo o maior desafio da carreira, o Hélio fala sobre a responsabilidade de dirigir o Guarani. Eu acho que assumir o Guarani é um desafio muito grande, né? Nós trabalhamos a vida inteira para ir crescendo gradativamente, né? Tive as oportunidades no Capivariano, soube aproveitar. Eu acho que agora chegar nesse nível de trabalhar numa grande equipe daqui de Campinas, né? Já foi campeão brasileira, tem uma grande torcida, né? Torcida apaixonada. Eu acho que para mim é um desafio gostoso, né? Com muita responsabilidade, sabendo o quanto é difícil, mas é se dedicar, colocar a nossa filosofia para fazermos bons jogos e, se possível, e o impossível para subir. E além de ser um grande desafio pessoal para o Hélio Cizenando, é uma grande temporada pro Guarani também. No ano passado, o Bugre bateu na trave buscando o acesso de volta para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas esse ano, o próprio Frontini disse isso, o técnico Hélio Cizenando voltou a repetir que o maior objetivo do Guarani neste ano de 2026 é retornar para a Série B do Campeonato Brasileiro e ele e todo o elenco sabem da responsabilidade que eles carregam vestindo a camisa do Guarani. Acho que os jogadores que estão aqui também, né, é o mesmo intuito que o meu, né, que é ganhar e saber da responsabilidade, que não é fácil você vir trabalhar no Guarani e jogar no Guarani. Então, acho que eu não preciso, assim, trabalhar o psicológico dele. Eles sabem o que eles têm que alcançar aqui dentro. Eles sabem o nosso objetivo e sabem o que nós queremos também. Eu acho que é o nosso dia a dia, fazer o nosso dia a dia, entender, respeitar todo mundo, mas temos uma obrigação que é nossa, né? Mais nossa. Antes da estreia do Bugre no Campeonato Brasileiro da Série C, está marcada para o primeiro final de semana de abril, contra o Maranhão fora de casa, e até lá o Hélio vai seguir comandando a equipe nos treinamentos, orientando e, é claro, vai auxiliar também toda a diretoria do Guarani, o executivo Carlos Frontini, na busca por novos reforços para fortalecer ainda mais o elenco alviverde. CH. Para quem está perguntando aqui, cadê o Breno Beretta, tá de férias. Tá salgando. Uma intertemporada. Mas chegou outro dia, já tá com férias mesmo. Eu não entendo isso. Segunda férias. Ele foi pra praia 2 vezes. Tá tudo errado, hein? Depois que tá aqui. Bom, também não temos nada com isso, né, Tiago? Não, deixa ele lá, pô. Tá, mas o problema é que pegou um clima muito bom pra praia. Não tá chovendo. Ele foi lá pra dar uma salgada na bunda e não tá dando, hein? Ele comprou sal lá no supermercado vizinho lá da colônia de férias que ele está, botou numa bacia, diluiu o sal e sentou, salgou. Mas na praia não. Tigrão, chegou o Henrique para refazer aí a parceria com o Hélio. Henrique, que você sabe efetivamente, jogou no Cruzeiro, jogou no Santos e já trabalhou com o Hélio Cizenando. Homem de confiança. Sim. Homem de confiança. Ele que é o Diogo Matheus também, contestado por alguns e aprovado pela maioria. Eu acho que o treinador tem que fazer isso. Ele tem que trazer 2 ou 3 caras parrudos, caras cascudos, caras experientes, para que sejam pilares de confiança dele, obviamente, até que ele adquira um maior conhecimento. Agora não é só ser homem de confiança, né? Ser o segurança dele, não é isso.
Tem que saber jogar também. Acho legal, acho boa a contratação. E o Hélio tem tudo para fazer um grande trabalho. Tava aí, ó, a meia hora daqui em Capivari, o cara é de Campinas. Correram o mundo, foram para a Indonésia. Mas, às vezes, o ser humano acaba sendo bafejado pela luz de Deus e pela sorte. Às vezes a sorte é maior do que o juízo. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro. Ontem, jogos realizados pela 5ª rodada da competição. Com destaque para a vitória do São Paulo pelo placar de 2-0 para cima na Chapecoense. Tivemos ainda o resultado de derrota do Palmeiras de virada, perdeu para o Vasco pelo placar de 2-1. Ontem também, o Fluminense bateu o Remo por 2-0. Grêmio e Red Bull Bragantino empataram por 1-1. O confronto entre Botafogo e Atlético Paranense será no final do mês, porque o Botafogo esteve envolvido nos jogos aí da Copa Libertadores da América. São Paulo, nesse momento, é o líder, em 13 pontos, líder do Campeonato Brasileiro. Palmeiras é o segundo colocado com 10, o Fluminense também com 10 pontos. Amanhã, já abertura da 6ª rodada, com Vitória e Atlético Mineiro 6h30, 8h30 tem Botafogo e Flamengo. No domingo, Fluminense e Atlético Paranense, Internacional e Bahia, tem o clássico na Vila Belmiro, domingo 4 da tarde, Santos e Corinthians, 6h30 o Palmeiras volta ao Allianz Parque, vai pegar o Mirassol. Ainda no domingo tem Coritiba e Remo, Cruzeiro e Vasco, Red Bull Bragantino e São Paulo, e segunda-feira tem Chapecoense e Grêmio. Destacando agora a Copa do Brasil. Ontem foram definidos os últimos times que avançaram à 4ª fase da competição. Tivemos os seguintes resultados. O Barra eliminou o América Mineiro nos pênaltis 4-3, após empate no tempo normal pelo placar de 0-0. O Juventude, também nos pênaltis, venceu a Tunaluso pelo placar de 4-1, após empate no tempo normal por 1-1. Quem também se classificou foi o Sport, também nos pênaltis, 5-3 para cima do Anápolis, após empate no tempo normal por 1-1. O Novo Horizontino venceu o misto por 3-0 e está classificado, assim como o Figueirense, que fora de casa derrotou o Amazonas. E o Operário do Paraná derrotou o Capital por 2-0, times, portanto, classificados. Lembrando que na 4ª fase da competição, a Ponte Preta vai encarar o Atlético Goianiense, sendo que o jogo será realizado com mando do time de Goiás. Jogo único também na 4ª fase da competição. Pelo Campeonato Paulista da Série 2, vai começar a segunda fase. Agora 8 times se seguem na briga. Serão 2 grupos, né? 2 grupos, sendo que os 2 primeiros de cada grupo vão para a semifinal. Amanhã, às 5 da tarde, em Piracicaba, tem 15 e Água Santa. Amanhã também, 18 horas, Votuporanguense e Ituano. Já amanhã também, sábado, 18, 19 e 15, Sertãozinho e São José. E para domingo, na Rua Javari, 10 horas da manhã, tem Juventus e Ferroviária. É a primeira rodada da segunda fase da Série 2. Eu sou o Mário Gatinho, o primeiro hospital infantil público de Campinas. Até agora já fizemos mais de 200 mil atendimentos. Eu sou um dos 16 espaços do amanhã e agora tem vaga para 100% das crianças. Eu sou o Taquaralzinho, um dos 553 espaços infantis de Campinas. E eu sou o Cauê e adoro crescer em Campinas. Quando a infância vai bem, o futuro vai ainda melhor. Prefeitura de Campinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes, sexta-feira, 13 de março. Alegria, alegria! Por quê? Porque hoje é terça-feira. Porque hoje é sexta-feira. Repita! Alegria, alegria! Por quê? Porque hoje é sexta-feira. E a pauta, nada melhor do que esta pauta. É privilégio. Quantos de nós podem estar credenciados para essa categoria, para esta classe? O diagnóstico não é complicado. A estampa rapidamente denuncia os integrantes deste grupo. O brilho do privilégio é um sonho iluminado. A posição na pirâmide é sempre a do topo. Agora, este olhar normalmente voltado para cima não é perene, não é para sempre. E tem também uma outra questão. Privilegiado em quê? Privilegiado em qual área? A ideia aqui não é confundir privilégio com felicidade. São coisas, ainda que seja um baita privilégio ser feliz, são coisas diferentes. Mas sim, são diferenças que, apesar de não serem gritantes, precisam ser observadas. De bate-pronto, o privilegiado é talentoso, desenvolto, o que ocupa o melhor cargo e o que tem à sua disposição os melhores ingredientes. E como é bom tê-los à mão. Estes são os privilegiados. Muitos de nós, eu, em muitos momentos, sou um baita de um privilegiado. E quem é, neste momento, o maior privilegiado do futebol brasileiro? Ele se chama Abel Ferreira, um baita de um privilegiado. Sim, tem o maior salário entre todos os treinadores do futebol neste continente sul-americano. Um dos 20 maiores salários livres do planeta bola, do mundo inteiro. Tem um elenco fantástico, incrível, que o ano passado teve aporte de capital de mais de 700 milhões de reais. Muitos destes aportes não tão qualificados quanto se imaginava, mas o dinheiro foi gasto. Agora começa a temporada de 2026 e ele tem a capacidade de trazer um dos meias mais incríveis do futebol brasileiro, que é o Marlon Freitas, e depois um dos meia-atacantes mais qualificados, aquele que fez a melhor campanha entre todos que atuaram no futebol brasileiro em 2025, e este é John Arias. Que sonho! Você não tem Maurício no jogo de ontem e pode colocar o John Arias. Você não tem Murilo e pode colocar o Bruno Fux. Aí você não tem o Vitor Roque e pode escalar. Pense no que você quiser. De repente você põe o Felipe Anderson mais para trás e coloca o Flaco Lopes no lugar do Vitor Roque e por aí vai. É um grande privilégio você ser o treinador do Palmeiras. Com este orçamento, com esse dinheiro, com essa estrutura, alguém já se imaginou na hotelaria do Palmeiras? Eu conheço super bem o CT, a Academia do Palmeiras, ali na Marquês de São Vicente, zona oeste da cidade de São Paulo. Pensa num sonho de consumo. Quartos individuais, hotelaria de 5 estrelas, refeitório com restaurante de altíssima qualidade, fisioterapia no lugar, departamento médico no lugar, exames que podem ser feitos na sua maioria dentro da própria localidade do departamento médico, ou seja, é um privilégio. Todas as tecnologias de fisiologia à disposição ali dentro da academia, um centro não só de regeneração,
mas também de lazer impressionante, porque os jogadores têm um largo salão para poder se divertir enquanto estão concentrados. É um sonho de consumo você ser treinador do Palmeiras, você coloca a sua função em outro patamar quando você chega nesse nível. Não são muitas as equipes europeias que têm a estrutura de campo de treinamento, que tem a estrutura de hotelaria, de fisioterapia, de fisiologia, de departamento médico que o Palmeiras tem dentro da sua academia. E quem comanda, quem é o gestor deste grupo? O treinador. E quem é o treinador? Abel Ferreira, um baita de um privilegiado, que muitas vezes, infelizmente, apesar de ser o maior treinador da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, superando a Oswaldo Brandão, que tinha 10 títulos e ele agora tem 11, superando ao icônico Luiz Felipe Scolari, ao gigantesco e estratégico Vanderlei Luxemburgo, o maior treinador da história do Palmeiras chama-se Abel Ferreira. Mas quis o destino que o maior treinador, o mais privilegiado, porque o que o Abel ganha hoje, nem em sonho o Filipão ganhou, nem em sonho o Oswaldo Brandão ganhou, nem em sonho o Vanderlei Luxemburgo ganhou. E se você unir todos eles, todos os mais importantes treinadores da história de futebol do Palmeiras, une tudo que eles ganharam, não dá o que o Abel ganha. E se bobear, não dá o que o Abel ganha em 2 anos. Una todos os faturamentos, tudo aquilo que eles ganharam na vida quando estiveram comandando o Palmeiras, e não dará o que o Abel Ferreira ganha ou já ganhou comandando a Sociedade Esportiva Palmeiras. É um baita de um privilegiado. Tem à sua disposição a maior e a melhor estrutura. Tem à sua disposição os melhores jogadores. Tem à sua disposição elenco, algo determinante para que você possa fazer uma grande campanha, não só num campeonato, mas em todos os campeonatos que você disputar. É um baita de um privilégio. Mas quis o destino que, apesar de ser o maior treinador da história do Palmeiras, ele também fique muito caracterizado por ser também o treinador que mais reclamou e reclama na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Dos que mais foram expulsos e que mais tomaram cartões na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Dos que mais foram obrigados a não estar à beira do gramado exatamente por conta deste